Nós aqui no amanhecer, em São Tomé das Letras, no estado de Minas Gerais, acho que é isto, não é? Isso. Um sítio, um local, uma pequena cidade, com tudo o que é preciso para uma pessoa se sentir bem e ter um encontro consigo mesmo e, em especial, com o seu eu superior. Bom, mas vamos pedir para que o António Carlos nos fale um pouquinho de si. Onde nasceu e como foi a sua infância? Bom, eu nasci em Limeira, estado de São Paulo, né? Interior do estado de São Paulo. Eu nasci em 1969. Tá? A partir dos 13 anos, mais ou menos, 13 anos, 14 anos de idade, eu conheci o professor Laércio, porque ele tinha uma academia na cidade, né? Bem no fundo do quintal, assim, era a academia. E eu comecei a praticar, a treinar nessa academia, Kung Fu e Tai Chi Chuan, né? Então, desde essa época, comecei a praticar o Kung Fu e o Tai Chi, eu me identifiquei com toda a filosofia oriental. Então, o Laércio também difundia lá na cidade e na região toda, porque praticamente não tinha esse estilo de Kung Fu que a gente praticava lá. E depois de um tempo, comecei a participar também de todos os eventos que o Laércio proporcionava, né? A gente fazia cursos ufológicos, cursos de medicina oriental. Então, todas essas áreas de área oriental, eu comecei a aprender realmente com o Laércio. E até hoje, eu estou nessa, né, batalha, de certa forma. E a música também faz parte de todo esse contexto, né? A gente também, a música mexe muito com nossas emoções e é muito bom a gente tocar e ouvir música. Tocar melhor ainda. António Carlos
conhecido pelos amigos e no meio que ele rodeia por o Carlão, se não me falha. Isso, Carlão, Carlãozinho. Lá no passado, e quando o Carlão era mais jovem, o que é que se fazia na sua cidade? O que é que os jovens, crianças um pouco já mais, o que é que ocupava o seu tempo? Bom, na minha época, como criança, a gente brincava mais bolinha de gude, pega-pega na rua, esconde-esconde, também jogo de taco, né? Alguns chamam de bex, né? Algumas cidades. Futebol, todo lugar tem aqui no Brasil, futebol também. E essa era o que eu gostava realmente, né? De estar na infância, era isso. Qual era assim, ou quais eram os sonhos de criança que o Carlão na altura? Lembra-se de alguns? Na verdade o sonho, na parte, por exemplo, de estudar, seria... Eu sempre gostei de eletrônica, né? E então, justamente nessa faixa de idade, 14, 15 anos, que eu já estava até iniciando o colegial, eu comecei a estudar um curso que era meio parecido, eletromecânica, um curso no colégio. Mas ao mesmo tempo eu desmontava a rádio, misturava as peças, fazia umas coisas. Então eu brincava com vários equipamentos eletrônicos. Naquela época ainda tinha as rádios de válvula, né? Então eu tirava uma válvula, fazia um teste com ela, fazia várias coisas. Eu ficava fuçando, fazia a maior experiência. Mas no final eu não consegui, na época, fazer a minha eletrônica, né? E aliás, quando criança também, eu, lá com 6 anos de idade, 5 anos de idade, no fundo do quintal, eu fazia uns buracos na terra, assim, e empilhando tijolo. Fazia uma casinha, depois cobria, né? Então dava a impressão que eu ia ser engenheiro, né, na época. Mas o final da história, eu me formei em tecnólogo em construção civil, né? Que também é uma área da engenharia civil, né? Só que não saí construindo casas aí, mas teve algo a ver. Sem querer, também não foi uma opção. Eu só fiz isso porque era um curso que eu oferecia também lá na cidade. Eu queria fazer na faculdade que tinha lá, que foi na Unicamp, inclusive, lá em Limeira, né? E no final, então, tem essas misturas de coisas, né? Eu fiz eletromecânica no colegial, fiz tecnologia em construção civil, que é uma outra área, na faculdade. E a música foi desde os 13, 14 anos de idade também. Peguei o violão, comecei a aprender sozinho a tocar violão. E depois de um tempo, em 2002 mais ou menos, eu me aventurei a pegar o baixo, né? E brincar com o baixo. Então tudo que fazia com a corda grave do violão, eu comecei a fazer com o baixo, né? E aí depois de um tempo comecei a estudar, me aprofundar melhor nesse baixo. E hoje eu estou tocando com várias bandas lá em Limeira, né? Só faço baixo praticamente, né? Tem banda de forró, tem uma banda de rock nacional, tem uma banda de rock internacional, é uma banda que faz só cover do Pearl Jam, uma banda que faz cover do Legião Urbana. Estava fazendo parte, mas hoje não estou mais, uma banda de samba rock. E vários estilos musicais eu adoro tocar, não tem restrição nenhuma sobre tudo que é música é bom. Então, cada música traz um sentimento diferente, né? Cada estilo traz um sentimento diferente. E é isso que a música proporciona pra gente. A nível espiritual, o António já falou há pouquinho que já há uns anos que segue esse caminho paralelamente com a sua vida profissional. Qual foi a importância dessa descoberta espiritual para o Carlos? Não sei se é uma descoberta, é apenas uma identificação, porque as coisas começam desde criança, realmente, né? Quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, eu assistia aqueles filme de Kung Fu, né? Aquele conhecido filme Kung Fu. E ali tem um lado meio espiritual, e aquilo facilmente me identificou, né? Então me interessei muito por isso, né? Esse lado espiritual. Então já desde criança a gente já sente que o espiritual é uma coisa importante que teria que fazer parte da gente. Tá certo, quando a gente era criança, a gente foi ensinado pelos pais, pelos avós,
A gente então ali rezava praticamente, né? Achando que aquela era a única forma de, né? Hoje a gente sabe que tem uma consciência maior e a gente pode participar dela de uma forma mais íntegra, né? Não somente rezando, mas fazendo, agindo de certa forma para aquilo que aconteça. E na música? Tem antecedentes na família? Tenho. Meu pai, o lance musical também acho que foi incentivo por parte do meu pai, né? Meu pai já faleceu em 2001 e o meu pai na época ele era maestro de uma banda lá em Limeira, maestro de uma corporação musical, chamava Arthur Giambelli, chama Arthur Giambelli essa corporação musical, existe até hoje, lógico. E ele, desde também de jovem, ele já tocava nessa banda, até que, né, até no final da vida ele se tornou maestro dessa corporação, dessa banda. E lá com 5 anos, que eu lembro, né, 5, 6 anos de idade, meu pai estava ensaiando, ele tocava sax, né? Toda vez que ele ia ensaiar, eu pegava o case do sax, né, o estojo, né, do sax, e ficava batucando. Então ele me ensinava a batucar. Faz assim, né? E ele ficava tocando e eu ficava batucando. Todos os ensaios. Ele me ensinava vários ritmos ali, só para dar andamento e ritmo para ele. Eu fazia direitinho. Então naquela época eu já tinha ritmo, né? Já fazia direitinho os lances. E aí foi quando eu peguei o violão, realmente, vou pegar o violão, vou aprender sozinho. Comecei a aprender o violão depois sozinho. Quer dizer, fuçava, né? Com 12, 13 anos. Aí com 14 anos comprei as revistinhas na banca de jornal, né? E comecei a aprender sozinho. E violão até hoje aprendi a tocar sozinho. E hoje está muito mais fácil estudar violão para quem quer aprender. Naquela época era difícil, tinha que comprar revistinhas. Hoje não, tem internet, você vê vídeos. E eu acho tão estranho quando um monte de jovem não sabe tocar um violão, que é tão fácil. Entra na internet e aprende. A música faz parte, né, do desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Eu assim entendo. E sei que o Carlos, que é um dessas pessoas que abraçou essa opção de alimentação para a sua vida. Fala-nos desde quando e que é que o motivou e como é que se foi fácil, se foi difícil, portanto, a adaptação. Eu me tornei praticamente vegetariano assim, a partir de quando eu conheci o Laércio, né? Porque até antes disso, eu nem sabia o que era o nome vegetariano, né? Dos 13, 14 anos eu não sabia. Foi a partir daí que eu falei, eu vou começar a cortar carne. E realmente, a carne foi a primeira coisa que eu cortei. Nesse meio tempo, aí, até comi um pouco mais de frango, peixe, mas aí isso foi saindo também no decorrer dos anos, né? Então hoje eu sou vegetariano, né? Não vegano, porque eu como ovo, não sou muito tomar leite, mas se tiver que tomar eu tomo, queijo, essas coisas. Então é nesse sentido que eu acho que vegetariano para mim já seria o suficiente, né? E antes dos 13 anos, que eu lembro, né? Quando eu ia comer carne, sei lá, eu tinha uns 6 anos de idade. A gente acho que lembra das coisas de 5, 6 anos de idade na infância. Acho que antes disso a gente não tem muita lembrança. Pelo menos eu não tenho muito. Mas eu lembro que quando me davam carne para comer, lá eu tinha 5, 6 anos, eu automaticamente mastigava a carne e aí deixava todo o bagaço no canto do prato. Eu não conseguia. Quer dizer, é uma coisa, como é que fala? Inconsciente. Então, porque a mãe o pai quer pôr a carne para a gente comer. A gente não sabe que era vegetariano, de onde que vinha a carne, né? Todas essas histórias. Então, nessa época, eu mastigava a carne, que não achava tão gostoso assim também, não. Mas eu não conseguia engolir a carne. Então, aquele bagaço eu deixava tudo no canto do prato, assim, era isso. Aí, depois de um tempo, de criança, a gente o mundo consegue, né, vamos supor, induzir a gente a fazer aquilo. Então aí comecei a comer carne lá com até uns 14 anos, por exemplo, nessa idade aí mais ou menos. Toda vez que ia comer carne era um pedacinho, né? Aliás, eu fui parar realmente entrar com vegetariano mesmo assim, 100%, acho que foi uma vez lá com 18, 19 anos. Aí realmente eu parei com a carne, né? Então antes disso eu recebia lá, ia no restaurante ou
bandejão da escola lá, ia comer, então vi lá um bife, eu cortava lá em 4 pedaços, só pegava um pedacinho, eu dava o resto para a turma e comia aquilo só. Até quando eu decidi, não vou mais comer nada disso. Então isso aí acho que foi lá por volta dos 19 anos mesmo, que eu realmente cortei e me tornei vegetariano de vez. E foi uma opção fantástica. Sim, né? Pelo lado, porque daí a gente já vai aprendendo, vê o sofrimento do animal e a gente aprende também que é toxina, né? Você comer carne, ela começa a apodrecer dentro da gente, né? E o meu estômago não é um cemitério ambulante, então não quero fazer isso. Nós estamos quase no final, mas antes do final pedíamos para o António tocar mais um tema para nós nos deliciar. Certo. António, no final de todas as conversas que simpaticamente as pessoas partilham com todos nós, eu deixo ficar um espaço para a pessoa nos deixar uma mensagem, deixar um apelo àqueles que nos vão ver e ouvir, e com certeza, depois de ouvirmos as palavras do António, um ser com um conhecimento muito profundo em várias áreas, com certeza que terá um conselho muito bom, um apelo muito bom para todos nós. Eu aconselho assim, a todos a ficarem atentos, né? Vigilantes na tua existência, né? No meio que você está, observar e começar ao máximo a se identificar consigo mesmo, né? Não é taxar as coisas que estão ao seu externo como algo contrário a você. Começar a identificar as coisas para poder crescer de uma forma mais consistente, né? Se você cria um dogma, se você cria uma situação de ficar comparando as coisas, então você não está vivendo um mundo real, né? Então a minha experiência de vida me fez a sentir e a progredir de uma certa forma, que eu não fico me questionando se eu estou fazendo certo ou errado certas coisas. Simplesmente eu estou sentindo que aquele caminho realmente é o caminho melhor que eu escolhi, né? Então esse caminho de tocar música, ser musical, ser músico, de fazer as coisas com, né, suavidade, tranquilidade, é uma coisa que já vem de dentro, né? Ou seja, a gente começa a ver que a gente está tirando vários entulhos, várias coisas da gente,
para a gente viver a nossa verdadeira pessoa, né? Verdadeira emoção que vem de dentro da gente para estar fazendo as coisas. E então, nesse sentido, que eu acho que todos deveriam, de certa forma, através da meditação, da observação de toda a natureza, a se identificar com ela e fazer parte dela de uma forma natural. António Carlos, é com muito gosto que todos nós ouvimos atentamente as suas palavras. Eu não me referi quando comecei, o António também por opção própria não disse, mas o António é professor, é instrutor de Tai Chi Chuan e mais. Kung Fu, né? Tive o privilégio, nesta passagem por cá, de poder estar no mesmo grupo em que o António orientou, o que foi muito bom. E agora sim, eu quero agradecer profundamente este momento fantástico que o António proporcionou. E mesmo para terminar, se o António não nos quiser iniciar com mais um pouquinho dos acordes, ficávamos gratos. Muito obrigado. Obrigado.